Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desse curso de Java, não é? Estamos na 10ª aula e essa será, por sinal, a última aula. E hoje vamos falar dos construtores. Ahm, Caríssimos alunos, não é, desse curso iniciante de Java, nós vamos aprender hoje o que é um construtor, para que serve um construtor. E vocês viram na aula passada um pouco sobre objetos, sobre métodos, sobre classes, e hoje vamos falar um pouco dos construtores, porque é um dos elementos principais de uma classe. Então, é importante dizer que vamos criar primeiro uma nova classe, um novo projeto. Podemos, não é, dar next aqui e vamos esperar, não é, acabar de processar aqui para que a gente possa dar seguimento à nossa aula. Sendo que já terminamos aqui, já terminou aqui de processar, a gente pode agora nomear a classe. Vamos meter aqui aula construtor, não é? Aula construtor. Vocês aí podem dar o nome que vocês quiserem. Lembrando que o nome da classe deve ser sempre com letra maiúscula. Ou deve começar sempre com letra maiúscula. Então ele vai processar aqui. E temos aqui a nossa classe criada. Como disse, na aula passada, eu vou só eliminar aqui esses comentários. Não é? São relevantes para a classe, mas para ter um ambiente mais organizado, a gente pode eliminar os comentários. Nós temos aqui a nossa classe principal, que é chamada de classe principal porque temos aqui nele o método principal, que é o método main. Mas, como disse na aula passada, vocês aprenderam um pouco sobre objetos de classes e métodos. O que nós vamos fazer aqui é criar uma outra classe nesse nosso projeto. Para criarmos uma outra classe no mesmo projeto, é só vir aqui, nesse cantinho, não é? nesse maisinho que está aqui, dar um clique. Tens aqui duas partes, libraries e source package. São as livrarias, as bibliotecas e um pacote de código, não é? Se assim podemos dizer. Clica no primeiro, não é? Ele vai abrir outro pacote também. Vais clicar de novo lá e vais ver aqui já o nome da nossa classe. Sobre o último pacote, você dá um clique com o botão direito. Aqui em New, vai em Java Class e clicas. Vais criar uma nova classe. Nós vamos chamar essa classe de classe construtor. Classe construtor. E vais dar finish. Ele vai criar tua classe, ok? Dentro do mesmo pacote. Eu acho que na aula vocês aprenderam a organização, a estruturação dos pacotes na segunda aula ou a terceira, se não me engano. Então aqui, o que é que vai acontecer? Nós vamos criar, por exemplo, dois atributos básicos, não é? Podem ser atributos privados ou públicos, nesse caso, para não complicar muito, vamos criar atributos públicos, não é? Um atributo do tipo string, por exemplo, aluno, nome, aluno, ok? Do tipo string, ponto e vírgula. Vai criar, não é, você vai criar, no caso, um outro atributo, public, perdão, int, número, por exemplo. O que vai acontecer? O que são de fato construtores? Os construtores são os responsáveis por criar um objeto em memória, não é, no caso,
ou instanciar, nesse caso, a classe que foi definida. E elas são obrigatórias e são declaradas. O que vai acontecer? Quando você cria um construtor, você permite que essa classe em que você criou o construtor seja instanciada em outra classe, nesse caso a classe principal, para que você possa manipular, não é, os dados dessa classe em que você criou o construtor. E nós temos dois tipos de construtor. Nós temos o construtor simples, o que nós podemos chamar construtor com parâmetro, sem parâmetro no caso, e o construtor composto, que nós podemos chamar de construtor com parâmetro. São dois tipos de construtor, com parâmetro e sem parâmetro. Os construtores têm três características, que o primeiro são os modificadores de acesso, que é o público, privado e o protegido, que em inglês seria public, private ou protected, ok? E depois, a segunda característica é o nome do construtor. O nome do construtor geralmente, em geral, não é? Isso é quase que uma regra, leva o mesmo nome que a classe, ok? O nome do construtor deve ter essencialmente o mesmo nome que a classe. No nosso caso seria public, não é? Não vamos meter nem privado, nem protect, porque nós queremos que essa classe seja acessada na classe principal. O nome da classe, ok? Que é o mesmo nome do construtor, e o que vem a seguir, os argumentos ou os parâmetros. Depois você cria, como se tivesse a criar um método, não é? Crias e ele está criado, ok? E é só dar um enter para você poder modificar. Criamos agora um construtor, mas esse construtor é um construtor sem parâmetro. A gente ainda pode criar um outro construtor com parâmetro, ok? Um construtor com parâmetro como ficaria? Podemos copiar essas duas linhas para que não escrevamos mais tudo. E aqui o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui é criar um construtor com parâmetros. Vamos criar uma variável dentro dos parâmetros, não é? Do tipo string. E vamos falar nome, aluno também. Não tem problema. Ele não vai confundir. Depois vamos criar outra variável do tipo inteiro. E vamos criar também número. O que vai acontecer? Aqui, nós vamos falar que this é uma palavra reservada do tipo de acesso. Ele acessa métodos e atributos relacionados à classe em que tu estás. Então, nós usamos o this para acessar os atributos dessa classe em que nós estamos. Então, você tem aqui this nome aluno e this número. Primeiro, nós vamos usar o this nome aluno. O que acontece aqui? O this nome aluno refere-se a esse nome aluno. Como temos dois nomes alunos, que um está sendo criado aqui no parâmetro do construtor e outro é o que nós criamos como atributo da classe, você precisa referenciar qual é o nome aluno que tu estás querendo atribuir o outro nome aluno. Em Java você tem essa possibilidade e facilita melhor na programação. Então você tem o this nome aluno recebendo novo nome aluno, ok? Para não confundir os dados. E depois você vai ter o quê? Você vai ter o this ponto número, ok? This ponto número recebendo número, ok? Então você tem agora o teu construtor. O que você pode fazer agora é o quê? Agora você pode ir para você agora pode, não é, ir para a tua classe principal e fazer o quê? Chega na tua classe principal e fazes isso. Classe construtor, não é? Recebe um new classe construtor com parâmetros, perdão, ok?
classe construtor com parâmetros. O que é que está dando errado aqui? Por que temos um erro? Porque o que estamos a fazer aqui é uma instância da classe construtor. E para você instanciar uma classe, você aprenderam na aula passada sobre objetos. Você precisa criar um novo objeto do tipo dessa classe, ou seja, um objeto que vai herdar as características dessa classe. E esse objeto deve ser um tipo de como se fosse uma variável. Ou seja, o classe construtor vai atribuir, não é, numa nova classe, num novo objeto, perdão, construtor, por exemplo, todos os atributos, todas as características da classe construtor. Ou seja, tudo que eu tenho nessa classe, ok? Eu atribuo nessa variável que é do tipo classe construtor. Eu espero que tenham entendido. Mas isso é uma instância de que? Isso é uma instância de uma classe com um construtor sem parâmetros. Nós ainda podemos fazer diferente e fazer a instância de uma classe, ok? E fazer a instância de uma classe com parâmetros, ok? De uma classe com um construtor com parâmetros, perdão. E é o que vamos fazer agora a seguir, ok? Vamos fazer. E você pode fazer várias instâncias, ok? Dessa classe. Você pode fazer várias instâncias dessa classe que não terá problema, ok? Não terá problema. Chegas aqui e fala. O primeiro é o nome do aluno, ok? Vamos só voltar para nós vermos. Está aqui nome do aluno, depois o número. Não chegas aqui e fala. Vou meter aqui nesse caso, Próspero, que é o meu nome. Já agora me apresentando, eu sou Próspero Muniz. Próspero Muniz. Eu acho que eu esqueci de me apresentar no princípio. E o número pode ser qualquer número. E ele vai instanciar. Tem aqui um erro. E é um erro propositado por quê? Porque a gente precisa entender o que não fazer para saber o que fazer. Por exemplo, estamos atribuindo as mesmas características da classe construtor na variável construtor, que já está recebendo outras características da primeira instância. Então você não pode ter duas instâncias num mesmo objeto, ok? Diferentes. Cada objeto só pode receber uma instância. Nesse caso, precisamos mudar, ok? O nome desse objeto. Vamos meter aqui primeira instância, ok? Primeira instância, só para modificar o nome. E vamos compilar para ver o que acontece. Ok, compilou com sucesso, sem problema nenhum, ok? Sem problema nenhum. Mas por que ele não aparece nada, por exemplo, aí? Não aparece nada aí porque nós, por exemplo, não mandamos ele apresentar nada na tela. Continuando, a gente pode fazer várias instâncias desse construtor. Aqui embaixo, não é? É só mudar para a segunda instância. Segunda instância. E mudar, por exemplo, o número, ok? Podes meter qualquer número que você quiser, ou podes ter só um nome, por exemplo, sem problema. Estamos aqui a instanciar nossa classe construtor com vários ou com alguns objetos diferentes que está recebendo características dessa classe. Então, sobre construtores é quase tudo. A gente ainda pode, por exemplo, fazer a instância de um construtor, de uma classe, né, usando o construtor, a partir do construtor, fazendo a herança, por exemplo. Perdão, mas a herança é um outro assunto, um outro capítulo que a gente poderá aprender
em outra oportunidade. Terminamos então aqui o curso básico de Java. Espero que vocês tenham gostado e boa continuação.